E é normal um professor perceber que um estudante, seja ele criança, adolescente ou mesmo um jovem na universidade, não consegue desenvolver as tarefas impostas. Mas olha, isso nem sempre é falta de interesse. O aluno pode estar com problema na visão. Você sabia disso? Por isso, os pais precisam estar atentos e até mesmo os estudantes também, se puderem conversar com os pais, com os educadores. Vamos conferir uma reportagem a respeito deste assunto. Dor de cabeça, dificuldade para ler, escrever e tirar as lições do quadro podem ser sintomas de algum problema na visão. Sentia dor de cabeça, eu sentia dificuldade de tirar as coisas do quadro para escrever no caderno. E no quarto ano eu usava o óculos. Quando eu quebrei meu óculos, eu fiquei também sentindo dor de cabeça por causa das luzes, aí apareceu o astigmatismo. E situações como essa são mais comuns do que se imagina. É tanto que, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de 3% a 10% das crianças de 7 a 10 anos de idade no país precisam usar óculos. E você sabia que isso pode impactar no rendimento escolar da criança? É que quanto menor a idade, maior é a dificuldade para identificar essa deficiência, porque a criança não sabe avaliar que enxerga mal. E nós temos uma preocupação muito grande quando a gente percebe 1, 2, 3 alunos em cada sala que tem essa dificuldade na leitura, na expressividade, em tirar da lousa. E muitas vezes ele sai do determinado lugar dele e vai o mais próximo que ele puder do quadro para tirar algo que ele possa escrever. A Giovana e o Natan são da mesma turma no quarto ano. Ela tem 9 anos e tem estrabismo. O problema foi identificado pela mãe dela e pela professora. Mas, depois dos exames médicos e com o uso do óculos de grau há 3 anos, ela conta que a visão agora está ótima. Tudo ótimo. Eu não preciso mais ficar completamente na frente e dá de enxergar perfeitamente. Quando terminar a entrevista, fica aí. E para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui no Bom Dia Maranhão o oftalmologista Álvaro Botetuí. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Aliceira. Bom dia, é um prazer. Prazer é nosso. A gente percebe que muitas das vezes, principalmente agora nesse começo de aula, às vezes tem um desconforto na visão, algum estudante, seja criança, seja adolescente ou adulto, enfim. E pode ser um simples problema na visão, até casos mais graves como diabetes, né? Exatamente, Eduardo. Isso é muito comum agora, ainda mais no começo do ano. Os pais aproveitam esse período para que possam levar ao oftalmologista. Então, eles devem perceber alguns sinais para que chamem a atenção e que eles possam realmente ficar preocupados, pois a baixa visão, além de prejudicar a criança, pode levar a um baixo rendimento escolar e um baixo aprendizado ao longo dos anos. E aí, pode ser essa questão de problema na visão, dificuldade na visão, enfim, miopia, astigmatismo, ou pode ser até a questão do diabetes, por isso a importância de detectar, né? Exatamente. Isso é minha área de trabalho hoje em relação ao diabetes. E a gente pode entender que o diabetes na infância, geralmente o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes por ausência completa da insulina. Então o pâncreas não funciona, não consegue produzir a insulina e, consequentemente, a criança sofre uma crise. Isso é muito comum. Uma criança ter uma crise epiléptica, por exemplo, e por ausência completa da insulina e o aumento da glicose. Isso pode gerar alterações na visão da criança e, além disso, pode gerar graves consequências no nível do organismo. Portanto, fiquem atentos em relação ao diabetes também. Mas isso não é tão comum. O mais comum mesmo, Eduardo, são 3 sintomas, que é bom ficar claro. Você que está aí nos ouvindo, você que é pai, que é mãe, observe seu filho. Se ele apresentar um dos 3 sintomas, deve chamar a atenção e levar imediatamente ao oftalmologista. O primeiro sintoma é você perceber que seu filho está aproximando muitos objetos para enxergar. Por exemplo, chegando muito perto da televisão, se aproximando em demasia, ou seja, está chegando muito próximo da televisão. Na verdade, não é o fato de ele chegar próximo à televisão que causa mal para ele, é a necessidade que ele já tem de enxergar de perto. Então ele já nasceu com problema e por isso ele está se aproximando mais dos objetos. Isso aí vale para televisão, celular, livros... Televisão, celular, qualquer matéria. Ele geralmente deve ser míope, por isso ele aproxima os objetos, porque ali é uma zona de conforto para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é qualquer tipo de desvio nos olhos. Então se a criança que está aí tem mais de 6 meses de idade, não é normal ele ter qualquer tipo de desvio nos olhos. E ele merece um tratamento imediato, porque aquele olho que está desviado, você observa bem seu filho, se ele tiver um dos olhos desviado, aquele olho não está enxergando bem. O olho que está reto está enxergando perfeitamente, mas aquele outro precisa ser desenvolvido com um tampão para que esse olho possa se desenvolver até 7 anos de idade.
Passou dessa etapa, esse olho fica preguiçoso, ele não consegue mais se desenvolver da maneira correta. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é um sinal muito comum, que são as dores de cabeça. Então, não é normal criança sentir dor de cabeça, porque a principal causa da dor de cabeça é o estresse. Criança não é para estar estressada, para estar brincando, para estar se divertindo. Então, se está sentindo dor de cabeça, reclamando diariamente que está com dor de cabeça, isso pode ser um problema visual. E interfere diretamente na educação, não só da criança, mas de todos os estudantes, não é isso, Álvaro? Exatamente, Eduardo. Isso é muito importante, porque o completo desenvolvimento de uma criança, de um aprendizado, acontece logo nos primeiros anos de vida. Então, nós somos hoje o que nós somos nos primeiros anos da nossa vida. Então, não é por conta de um problema genético que você tem de visão que pode interferir no futuro da sua vida. Então, por um detalhe desse, e a gente percebe que é quase 50% das crianças que têm baixo rendimento escolar, na verdade, não é porque elas são rebeldes, é porque, na verdade, elas não estão conseguindo entender e estudar da maneira adequada. Você imagina, uma criança no fundo da escola, e aí ela vai e não está conseguindo ver nada. Chega a hora da prova, ela te manda nota baixa. E o coleguinha que enxerga bem tira nota boa. E ela se acha insuficiente, quando na verdade ela tem um problema. E hoje em dia, graças a Deus, com o amplo conhecimento que existe, com essa oportunidade de a gente estar aqui nesse momento, difundindo esse conhecimento, isso vai ser diminuído cada vez mais. Gostaria de agradecer a presença aqui do oftalmologista Álvaro Bruno Botetuí para falar desse assunto tão importante e que muitas vezes passa despercebido, tanto pelos estudantes quanto pelos pais, que tem que ter uma atenção maior em relação a isso. Obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Eduardo. Eu te agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui presente e relembrando mais um sinal, em relação à luminosidade. Se a criança que você tem em casa tem dificuldade com a luz, se ela faz um sinal de franzir a testa, por exemplo, em relação à luz, ela pode ter astigmatismo. É mais um sinal importante que deixo aqui minha mensagem em relação a isso. Obrigado, muito bom dia para você. Obrigado, Um Álvaro. abraço. Recebemos aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, Álvaro Bruno Botetuí.